Feliz sábado à igreja. Privilégio de poder voltar a essa querida igreja. Eu estava tentando, Lili, descobrir quantos anos faz que essas cortinas foram colocadas aí, por causa da semana que eu fiz aqui. Já faz 4 anos? Nossa, nós estamos ficando velhos, hein? Mas a cortina está nova. É um privilégio poder estar com os irmãos aqui. Eu estou aqui por 2 motivos. O primeiro deles é trazer a palavra de Deus para cada um de nós. Para mim e para você. O segundo motivo é dizer que no mês de abril eu vou passar uma semana com vocês aqui também, tá bom? Então quero desafiar você. No dia 18 de abril em diante, nós estaremos juntos com os irmãos. Por isso que o pastor Francisco convocou a comissão hoje à tarde. Nós vamos planejar uma semana de evangelização aqui na Igreja Central, com o tema Apocalipse, o caminho da felicidade. Vamos estudar o livro do Apocalipse e nós queremos desafiá-los para estar conosco. A Semana Santa, ela vai ser uma semana diferente. Ela vai ser uma semana nos lares, em pequenos grupos. Findará com sexta, sábado e domingo na igreja. Pastor Liberato estará aqui pregando. E então, depois teremos o sábado, dia 11, e no sábado, dia 18, estarei com vocês. Nós vamos trazer todas as igrejas do distrito para cá. Eu estive pregando em Saltinho, na primeira hora. Vamos trazer a igreja, me lembra aí, Lenheiros, Mardedini. No tempo do pastor Reginaldo era Lenheiros. Agora é Mardedini. Tá bom, eu sei, eu estou brincando só. Cadê Reginaldo, Ana? Diz para ele que eu mandei um abraço para ele, tá? Ele é do meu coração, né? Sabe que eu sou filhote dele, né? Vamos trazer para cá a igreja do Mardedini, igreja Saltinho, uma igreja linda, não sei quantos de vocês já foram ali. Aliás, desafio algum irmão a nos ajudar a liderar aquela igreja. Nós temos mais de 30 pessoas ali, mas precisamos de alguém para ajudar a liderar aquela igreja. É pertinho, Saltinho, sair correndo de lá para pregar aqui, dá para você ir lá assistir o culto e vir assistir o JA aqui. E estaremos também com as outras igrejas. Então, se vocês já estão transmitindo o culto para baixo, a partir do dia 18, melhor ainda, tá certo? Com aquela transmissão que há 4 anos atrás vocês conseguiram fazer bem bonito aí, ok? Tem alguém lá embaixo assistindo o culto? Um abraço do pastor Cidral, vamos conversar juntos, tá certo? Eu vou olhar para você através da câmera e você vai estar participando do nosso culto aqui. Então, dia 18 de abril estaremos juntos, ok? Mas eu quero agora ir ao primeiro motivo, estudar a palavra de Deus. Tome a Bíblia, irmão, se você a trouxe, se você não a trouxe, não há problema. Se você é um amigo que veio à igreja, né, e não trouxe a Bíblia, não tem problema. É importante que você venha aqui ler a Bíblia conosco. Então, abra a sua Bíblia, a palavra de nosso Deus, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São João, no capítulo 5, João, capítulo 5. Há uma história conhecida de todos nós que quero compartilhar com você aqui. João capítulo 5. Se você trouxe a Bíblia, abra. Se você não a trouxe, acompanhe a leitura. João capítulo 5. Algum tempo mais tarde, eu vou desafiar, coloca o ar-condicionado logo aí, tá? O vento está soprando a Bíblia do pastor, mas... João capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu para Jerusalém para assistir à festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, do qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia a certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem inválido, fazia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levanta, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a esteira. Respondeu o homem que tinha sido curado: o homem que me curou disse: toma a tua esteira e anda. Ora, o homem que fora curado não sabia por onde estava Jesus, pois tinha se retirado por meio da multidão. Verso 14. Mais tarde o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado. Não torne a pecar, para que não te suceda coisa pior. E o homem saiu
e partiu e anunciou aos judeus e disse que era Jesus quem o havia curado. Somente até aqui. João é o evangelho do amor. Toda a expressão do amor de Jesus Cristo expressa no evangelho de João. Cada evangelho apresenta uma característica que você conhece muito bem, mas João é o evangelho do amor. Me encanta o texto que li para você e quero compartilhar com você esse texto. Me encanta esse texto porque ele encerra uma mensagem maravilhosa a cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus vai aquele dia, mais tarde, ao templo. Aquele dia era sábado. Jesus estava com um intuito todo especial. O seu desejo naquela manhã de sábado era ir à casa de Deus para adorar a Deus. A Bíblia diz, no Evangelho Sagrado, no livro de Neemias, no capítulo 7, que a cidade de Jerusalém fora reconstruída, e a reconstrução da cidade de Jerusalém fez com que, diante dos muros, fossem colocadas 12 portas. Cada uma das portas da cidade de Jerusalém tinha um significado especial. A Bíblia diz que foram colocados nomes nas portas da cidade de Jerusalém: porta do montouro, porta das águas, porta do cavalo, porta da ovelha, porta da fonte, porta do lixo, cada uma, porta do peixe, cada porta, porta oriental, cada porta na cidade de Jerusalém tinha um nome muito especial. Por exemplo, deixa eu citar pelo menos 2 ou 3 para vocês. Tudo o que havia na cidade de Jerusalém tinha uma relação muito especial com o Salvador Jesus Cristo. O tanque de Betesda, que acabei de ler a você, e você chegará a essa conclusão. Cada detalhe naquela cidade levava as pessoas a refletir alguma coisa em relação ao Salvador. Por exemplo, ao reconstruir a cidade de Jerusalém, as portas foram colocadas como uma via de acesso, mas também de proteção e segurança. Cada nome colocado nas portas da cidade de Jerusalém tinha um significado espiritual. Deixa eu citar então. Primeiro, um deles, vou citar poucos. Havia uma porta chamada a Porta das Águas, onde as pessoas na cidade de Jerusalém vinham buscar água, comprar água. Jerusalém não tem rio. Quando você lê no Salmo 46, o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está falando da cidade de Jerusalém, mas não da nossa Jerusalém, porque eu conheço bem Jerusalém da terra, estive algumas vezes ali, não tem rio. O profeta Isaías diz que, ele declara assim: vinde as águas, quem tem dinheiro compre água com o seu dinheiro, mas quem não tem dinheiro compra de graça, porque é a água da vida. Havia, portanto, na cidade de Jerusalém uma porta chamada Porta das Águas, e quando as pessoas olhavam para aquela porta, elas mais do que iam buscar água, comprar água, tanto para suas condições sanitárias ou para beber. Ao buscar água ali, aquela porta apontava para Jesus Cristo, que é a água da vida, relatada em João capítulo 4, quando ele encontra-se com a mulher samaritana, diz assim: se tu soubesse quem eu sou, tu pediria água e ele te daria água de beber, e nunca mais teria sede. Ora, os moradores de Jerusalém, ao se dirigirem para a porta das águas, eles lembravam-se de que há uma água que pode saciar toda a nossa sede: Jesus. Cada porta tinha um significado. Um dia, se o pastor Francisco me chamar, eu prego sobre todas as portas para vocês. Mas havia uma porta chamada a Porta do Peixe. A Porta do Peixe, ela levava esse nome. Para aquela porta vinham as pessoas do Egito vender peixe. E as pessoas vinham comprar o peixe para se alimentar ali dos egípcios que traziam ali. Traziam do Mar Vermelho, por certo. E elas compravam peixe. Uma vez Neemias disse assim: o sol está se pondo. E eu contendi com os vendedores e com os moradores de Israel, que foram comprar peixe na hora do pôr do sol. Portanto, quando eles olhavam para aquela porta do peixe, era mais do que olhar simplesmente para um lugar onde comprava-se peixe. Peixe é o símbolo do Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de salvação. Quando compravam peixe na porta do peixe, eles sabiam que havia uma boa nova de salvação. Havia muitas portas, dá vontade de falar de todas. Deixa eu lhe falar de mais uma. Havia uma porta chamada Porta do Cavalo. E ali as pessoas chegavam naquela porta quando elas vinham à cidade de Jerusalém fazer compras, e elas locavam um cavalo para levar seus fardos. Mas aquela porta era para representar alguém muito mais forte do que um cavalo, que pode levar todos os fardos da tua vida e que levou nessa semana. Este é Jesus. Havia uma porta interessante. Ellen White cita no primeiro capítulo do Grande Conflito essa porta, chamada Porta Oriental. Esta porta, para ser aberta, ela era diferente de todas as outras. Precisava de 20 homens para abri-la. Interessante essa porta.
Sabe quem passava por essa porta? Somente uma pessoa. Quando o rei vinha à cidade, ou saía da cidade, ele não passava pela porta do peixe nem das águas, ele passava pela porta oriental. 20 homens abriam e fechavam para o rei passar. Ellen White diz que por ocasião da destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70, a porta oriental abriu sozinha. Flávio Josefo cita isso, ela abriu sozinha, por intervenção de Deus, para que o povo de Israel pudesse fugir para a fortaleza de Massada e não serem destruídos ali, na destruição de Jerusalém. A porta oriental tem um significado muito interessante. Quando os moradores de Jerusalém olhavam para a porta oriental, eles lembravam-se de que o rei iria vir do Oriente. O rei vai vir do Oriente para te buscar. Mas a porta que quero mencionar nesta manhã é a porta das ovelhas. Aquele dia era sábado. João, o Evangelho do Amor, cita Jesus Cristo amanhecendo naquela manhã e decidindo ir à cidade de Jerusalém. Ele decide entrar pela porta das ovelhas. Diferentemente de outros dias, ele decide entrar pela porta das ovelhas naquele sábado de manhã. Sabe por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10 diz que Jesus é o bom pastor e ele dá vida pelas suas ovelhas. E naquele sábado de manhã ele decide ir a Jerusalém. Por que ele decide entrar pela porta das ovelhas? Um dia estive naquela porta e fiquei imaginando por que Jesus decidiu naquele sábado entrar pela porta das ovelhas. Sabe por quê? Venha comigo a história. A Bíblia diz que naquela manhã Jesus sobe uma ladeira muito grande, se você for hoje lá, e lá no alto da montanha está a porta das ovelhas. Quando Jesus chega à porta das ovelhas, para o lado esquerdo, a mais ou menos uns 150 metros, estava o templo para onde ele tinha ido adorar. Ora, não só adorar, como ser o próprio objeto de adoração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquele dia. E o Filho decide, Jesus Cristo, o bom pastor, decide entrar pela porta das ovelhas. E quando ele chega na porta das ovelhas, para ir ao templo, a 150 metros para a sua esquerda, o Evangelho de João diz que ao chegar naquele lugar, ele vai a 100 metros para o lado direito. 100 metros, pastor, o senhor não leu isso? Estou lhe falando do que vi. A 100 metros para o lado direito estava o tanque de Betesda. Ali estavam cegos, coxos, paralíticos, pessoas doentes. A autora adventista, Ellen White, ela em seu livro, na página 176, ela diz que ali estavam a pior de todas as escórias da sociedade. Ali estavam as pessoas que não tinham valor para a sociedade. Ali estavam as pessoas doentes, e todos os doentes que ali estavam por causa do seu pecado. Portanto, para um lugar religioso daquele, ali estavam as piores de todas as pessoas. Havia ali um homem paralítico há 38 anos, deitado, esperando o movimento das águas. Junto dele uma multidão de doentes, pessoas que não tinham mais sonhos, não tinham mais esperanças. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, naquele dia, pela manhã, ele entra pela porta das ovelhas, mas ao invés de ir à igreja, sabe onde ele vai? Ao tanque de Betesda. Sabe por quê? Porque a igreja não vale nada para Deus, a menos que o pecador esteja dentro dela. E naquela manhã ele decide ir ao tanque de Betesda antes de ir à igreja. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes de ele vir a esta igreja para ser adorado por você, ele foi atrás de você no tanque de suas lutas. Sabe por que você está nessa igreja? Porque ele foi atrás de você. Lá em Sorocaba, às 5:30 da manhã, ele foi atrás de mim, me chamar para vir para cá. Sabe por que você está sentado nesta igreja? Porque ele foi atrás de você. Antes de um pecador vir à igreja, o bom pastor entra pela porta das ovelhas e vai atrás do pecador. Naquela manhã, Jesus poderia ter se dirigido diretamente para a igreja, para o templo, mas não teria valor algum o Salvador entrar numa igreja sem os pecadores nela. Você compreende por que você está nesta igreja nesta manhã? Talvez da sua casa você saiu, e alguém está sentado aqui pensando assim: eu saí, pastor, e a gente já saiu brigando. Sabe por quê? Brigou, pastor Francisco, sabe por quê? Assim, o homem já estava pronto, e aí começou a buzinar, e a mulher estava penteando o cabelo. Cavalheiros, olhem para o pastor. Esperem as esposas de vocês se pentearem para elas virem bonitas para a igreja. Gostaram, mulheres? Meninas, acordem mais cedo para não incomodar o marido de vocês. Sabe por que você está na igreja? Porque antes de você estar aqui, Deus foi atrás de você. Há um sentido muito especial de você estar aqui nesta igreja. Não é por um acaso que nós estamos aqui porque Ele foi atrás de nós.
Venha comigo a história. Naquele dia Jesus chega à porta das ovelhas. Ele poderia ter ido ao templo, mas ele escolheu ir atrás do pecador. E quando ele chega naquele lugar onde estavam as pessoas mais frustradas, onde os sonhos tinham morrido, ora, deixa eu lhe dizer uma coisa: quando o sonho morre, o ser humano morre. Sabe qual é a diferença entre a morte e o sono? A única diferença que existe entre a morte e o sono é o sonho. Não há diferença maior. A única diferença entre a morte e o sono é o sonho. É por isso que Jesus Cristo, quando encontra-se com alguém morto e agora manda tirar a pedra diante do seu melhor amigo que estava dentro da sepultura, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro estava dormindo. Sabe por quê? Lázaro dormia, apesar de ter entrado em óbito. Doutores que estão aqui entre nós, para os médicos não morrem, né? Entra em óbito. Sabe por quê? Jesus disse que ele estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele tinha dormido no sonho de um dia ver com seus próprios olhos o seu melhor amigo chamado Jesus Cristo. A única diferença entre a morte e o sono é o sonho. Aqueles que morrem em Jesus Cristo morrem no sono, que tem um sonho de um dia reviver. E talvez eu esteja falando para alguém, o pastor citou aqui, a diferença entre a morte e o sono é o sonho. Qual é o teu maior sonho? Viver 70, 80, 90? Não. O teu maior sonho é viver eternamente. Naquele dia Jesus encontra um homem, estava deitado ali, fazia 38 anos. Quando se aproxima daquele homem, lhe faz uma pergunta muito simples: queres ser curado? Haviam cegos, coxos, paralíticos. Ellen White, autora adventista, em seu livro Desejado de Todas as Nações, na página 179, diz: aquele homem já não tinha mais sonhos. Aquele homem já não tinha mais sonhos, portanto era um vivo morto. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo é a vida, e quando a vida se encontra com a morte morre. A Bíblia diz que certo dia Jesus ia caminhando, quando uma mãe vinha trazendo o seu único filho, caminhando para ir sepultar o seu único filho, morto há alguns momentos. E agora quando Jesus encontra-se com aquela mulher, a viúva de Naim, ele faz ali algo de extraordinário, faz com que aquele menino que havia morrido, que eram os sonhos da sua mãe, tinha morrido. A Bíblia Sagrada diz que quando ele se encontra, o menino ressuscita ao pedido da mãe, sob o poder da benevolência divina. Deixa eu lhe dizer, quando a morte se encontra com a vida, a morte morre. Ora, pastor, a morte pode morrer sim, porque ele é a vida. E se tem alguma coisa que pode morrer diante da vida, é a própria morte. Naquele dia a palavra de Deus diz que Jesus entra e encontra-se com aquele homem. Ellen White diz: ele estava morto em seus pecados, ele já não tinha mais sonhos. E agora Jesus se aproxima de um homem que não tem mais sonhos. E quando ele se aproxima desse homem que não tem mais sonho, ele faz a pergunta muito simples: queres ser curado? O que é que um doente quer? Diga-me. A cura. Eu dizia na igreja de Saltinho hoje, das mais de 3.900 e tantas perguntas que tem a Bíblia, nenhuma pergunta é difícil. Todas as perguntas da Bíblia Sagrada são fáceis. Sabe quem é que faz pergunta difícil? Ser humano. Quem complica tudo? Somos nós. Naquele dia Jesus pergunta: queres ser curado? E sabe, o homem complica tudo. Ele diz assim: não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é. Porventura ele perguntou: você tem alguém para te ajudar a entrar no tanque? Foi essa a pergunta dele? Não foi. A pergunta dele foi muito simples: quer ser curado? E então o ser humano agora começa a dar uma resposta daquelas mirabolantes. Com todo o seu conhecimento, ele diz assim: não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Desce outro antes de mim. E ele começa a explicar, sabe, movimenta a água só uma vez por ano. Mas o outro desce antes. Jesus não faz essa pergunta. A pergunta é muito simples: quer ser curado? Sabe por que ele faz essa pergunta? Ellen White, autora adventista, leiam o que ela diz. Ela diz assim: porque ele já não tinha mais sonhos, porque ele não tinha mais desejo, porque a morte pessoal já tinha tomado conta do seu coração. Faziam 14.000 dias que ele estava decepcionado. Suas contínuas decepções tinham minado suas forças. Sabe o que é que tira a nossa felicidade? Nossas contínuas decepções. Sabe o que tira nossos sonhos? Nossas contínuas decepções. Um dia você sonha com alguma coisa
e então recebe uma decepção. O que decepciona seres humanos? Seres humanos. Não são coisas. Um dia você compra alguma coisa, um carro, e agora você pode pagar as prestações, não há problema se você pode pagar e é honesto. E quando faltam 30 prestações para você terminar de pagar o seu carro, alguém vem e rouba. E naquele mês você não pagou o seguro. E então você diz o quê? Que decepção, né? Já paguei 30, faltava só 30. E aí você perde tudo aquilo que você conquistou. E sabe o que acontece? Com todas as forças do seu coração, você batalha e você vai lá e compra mais um outro carro. Depois de 30 meses, você paga e compra de novo. Ora, você perdeu, mas você batalhou e conquistou novamente. Sabe o que é que decepciona um ser humano? Um dia você convive 30 meses, 30 anos, e aí esse ser humano vai lá e te causa uma traição. E aí o que você diz? Que decepção. E aí todas as suas emoções são afetadas. E aí tudo começa a ir por água abaixo pelo meio dos dedos. E a única palavra que você diz é que decepção. Quem é que decepciona seres humanos? Seres humanos. Venha comigo a história. Tenta imaginar a pintura que quero pintar no seu quadro. Alguém levou aquele tetraplégico até aquele lugar, porque havia uma fé de que quem entrasse na água seria curado. Quando ele chega ali, talvez ele encontra logo alguém com muita sensibilidade, um cego. E o cego lhe pergunta: qual é o seu nome? E eles começam a conversar. Ali há outros aleijados, muitas pessoas, muitos doentes. Ellen White diz que é uma multidão. Tenta imaginar essa figura no seu coração, na sua mente. Quando eles começam a conversar ali, aquele homem chega nos seus primeiros dias, eles começam a conversar, e eles se tornam amigos, e eles começam a conversar. Sobre o que eles conversam? Posso lhe dizer? Eles conversam sobre as coisas que seres humanos mais gostam de conversar. Problemas. Não é assim no consultório? Vou procurar dermatologista e conto tudo o que tem no meu coração. O que seres humanos mais gostam de conversar? Seus problemas. Sabia? Qual é o programa de televisão mais assistido no Brasil? Não é Big Brother. Cai fora disso. Eu tinha um amigo que eu viajei 8 anos com ele fazendo programa de televisão, mas chegava naquela hora e ele dizia: peraí, vamos assistir o Jornal Nacional. Qual é o programa mais assistido? O Jornal Nacional. Vocês já viram William Bonner abrir o jornal dizendo assim: um dia o Senhor virá nas nuvens do céu para buscar a sua família, ame a sua família. Foi desencadeado aqui um projeto para que as famílias possam viver mais felizes. A felicidade é isso? O que mais vende? Problemas, tragédias. Um avião com tantas pessoas bate com a asa num carro e cai no rio e morre tantas pessoas. E sabe o que é que chama atenção? A imagem do avião torto com a asa batendo na rodovia, e todo mundo quer assistir a notícia. Sabe o que seres humanos mais gostam de conversar? Problemas. Agora imagine comigo, quando ele chegou ali, sobre o que eles conversaram? Cegos, coxos, paralíticos e todos, seus problemas e suas lutas, começaram a contar. Olha, o André estava doente, e aí começa a conversar sobre o problema. Desculpe, André, não era você está curado. O André é da Bíblia, tá? E agora começam a conversar sobre seus problemas, e a conversa em meio aos problemas desenvolve uma coisa interessante. Olha como são seres humanos e que interessante. Sabe o que desenvolve nas conversas entre os problemas? Desenvolve felicidade e amizade. Você conhece alguém que você começou a conversar sobre as suas lutas e se tornou amigo? Talvez eu esteja falando para alguém que casou com alguém que foi contar só os seus problemas e se tornaram amigos entre os problemas e passaram a se amar e casaram. Seres humanos têm tantas lutas que as lutas os identificam, e eles começaram a se identificar. O cego dizendo: olha, eu estou cego por isso, o aleijado por isso, e eles começam a conversar, e eles começam a ter uma amizade, e a amizade se desenvolve. Agora venha comigo, imagine
que aquilo acontecesse de verdade, que quando a água mexesse, o primeiro que entrasse saía curado. Era uma tradição, diz a Bíblia, não é assim, pastor Francisco? Os historiadores e a teologia diz que era uma tradição. Mas imagine que viesse ali e mexesse a água, e o primeiro que pulasse na água saía dela curada. Um dia a água mexeu e eles estavam conversando, felizes todos ali, apesar dos seus problemas. Seres humanos não têm felicidade eterna nessa terra, mas apesar dos seus problemas, têm momentos felizes, mesmo em meio às lutas de sua vida. Ora, eu não tenho dúvida que todos aqueles ali tinham algum momento de descontração, mesmo em meio ao problema, conversando, talvez jogando, brincando com alguma coisa, em meio aos seus problemas. De repente a água é agitada, e quando a água é agitada, o cego, com toda a sensibilidade, pula na água. Ele não tem nada de físico, de problema, a não ser a cegueira, e quando ele pula na água, ele sai enxergando, e ele dá um tchau para os amigos e vai embora. No outro dia tem um homem aleijado de um braço, e a água mexe e ele pula, e sai com os 2 braços erguidos, dando glórias, gritando, e todo mundo enxerga. E de repente a água mexe e pula um homem que tem só uma perna machucada, ele apoia nos 2 braços, numa das pernas, e pula na água e sai. E durante 38 anos aquele homem foi vendo as pessoas alcançar tudo o que queriam, ele foi vendo as pessoas conquistarem as coisas, mas durante 38 anos ele vê todo mundo conquistar e ele se frustrar. Durante 38 anos ele vê as pessoas vencerem e ele derrotar. Como ficaria o coração dessa pessoa? Será que eu estou falando para alguém sentado nesta igreja? Que olha para alguém do lado da sua casa, do seu trabalho, que suas contínuas decepções e derrotas vão minando suas forças? E eu nem sei por que estou sentado nesta igreja, pastor. Eu sei por quê. Porque antes de você vir aqui, Deus foi à sua casa, em meio às suas lutas e problemas. As contínuas decepções daquele homem tinham tirado todos os seus sonhos, Ellen White diz. Ele via os outros vencer, mas ele não. Parece que os outros alcançavam e ele não queria alcançar. Sabe o que tira a nossa felicidade? Sabe o que tira os nossos sonhos? Nossas contínuas decepções. Sabe o que nos decepciona? Seres humanos. Imagine um pouco mais comigo. Porventura aqueles não seriam os amigos deles? 38 anos? Alguma amizade eles desenvolveram. Agora imagina, por que eles não combinaram, uns 3 ou 4 daqueles que foram curados, disseram assim: vamos ficar esse ano lá do lado dele? Ele não consegue. No dia que a água for agitada, nós 4 pegamos, a gente já foi curado, a gente viveu ali junto, a gente conviveu tantos anos. Quando a água mexer, nós 4 jogamos ele na água, e tchá, ele sai curado. Escuta, por que ninguém voltou? Sabe por quê? Porque seres humanos nos decepcionam. E o que tira tudo de nossa felicidade são as decepções que seres humanos nos causam. Um dia a mãe da minha esposa, ela disse assim: 35 anos eu vivi com meu marido. E no dia do meu aniversário ele colocou as coisas dentro da mala e foi embora. E sabe qual é a frase que ela me disse? Que decepção. E a partir dali nunca mais conseguiu dormir sem um calmante. A partir dali todos os seus sonhos, e todas as vezes que eu encontro com ela, eu vejo que no seu rosto está assim: que decepção. Quando vou no Natal na casa dele, para levar um presente, volto para a casa dela e sabe o que está escrito no rosto dela? Que decepção. Quem decepciona? Seres humanos. Você consegue entender a beleza do Evangelho de João, o Evangelho do amor? Quando naquele dia Jesus Cristo entra pelo tanque de Betesda encontrar um homem que estava profundamente decepcionado e já não tinha mais sonhos. Naquele dia Jesus entra pelo tanque de Betesda primeiro, antes da igreja, sabe por quê?
Porque o grande desejo de Jesus Cristo é restabelecer os sonhos na vida de seus filhos. Sonhos. Porque tem uma diferença entre a vida e a morte. O sonho. E se nesta manhã eu estou falando para alguém que perdeu seus sonhos no meio do caminho, deixa eu lhe dizer, ele foi até a tua casa, sabe por quê? Porque ele é a vida, e quando a vida se encontra com a morte morre. Ele restabelece os sonhos na vida de seus filhos. Você não sentou nesta igreja por um acaso. Ellen White diz que aquele homem tinha pecados profundos. Os pecados dele eram pecados tão terríveis que o fizeram se tornar um tetraplégico. Suas pressões pessoais, talvez tenha algum neurologista aqui entre nós. Seus problemas emocionais eram tão grandes que fizeram com que seus braços e suas pernas se tornassem paralisados por causa dos seus próprios pecados. Tamanho era o peso do fardo do pecado daquele homem que fez com que ele se tornasse um paralítico. Diz ela, todos os doentes que estavam ali eram por causa dos seus próprios pecados. E sabe o que é pior? Eu conheço bem Jerusalém. O melhor lugar da cidade de Jerusalém para você observar o templo era do tanque de Betesda. Portanto, quem estava deitado no tanque de Betesda conseguia todo sábado de manhã enxergar as pessoas ir ao templo. E todos aqueles que estavam deitados no tanque de Betesda, algum dia já tinham ido à igreja, mas estavam vetados de ir à igreja por causa de sua doença. Nem um cego, nem um doente podia ir à igreja por causa do seu pecado. Você pode imaginar, além de ter todas as suas decepções pessoais, eles olhavam para a igreja, viam as pessoas indo para a igreja e traziam na sua autocomiseração a sua própria condenação, dizendo, ok, eu não posso porque eu tenho pecado. Eu só estou aqui fruto de minha própria condenação. Se tem uma coisa que o diabo gosta de colocar na cabeça das pessoas, nas costas das pessoas, são os pesos de seu fardo, o fardo do pecado. E é por isso que Ellen White diz assim, o inocente tomou sobre si os pesos dos fardos de nossos pecados e levou sobre si, posto ele sobre nós, e ele nos esmagaria, mas Jesus levou os seus fardos pesados. E amassado por todas as suas lutas, eles olhavam pelos recantos e viam as pessoas ir à igreja e não podiam ir. Era o melhor lugar para contemplar o templo. É assim que o diabo faz. Talvez colocava na cabeça deles e dizia assim, você está morto, é um verme. Você está podre, não pode. É assim que o diabo faz. Mas quando o diabo diz que você está morto, está podre e é um verme, a vida vem e mata a morte. E aí Jesus faz a pergunta, queres ser curado? Por quê? Ellen White diz, para fazer reviver aquele homem. Pastor, eu não queria vir para a igreja hoje. Por que que vim? Porque a vida foi na tua casa para te fazer reviver. Porque o sonho renasceu na sua vida. Agora olha que interessante. Duas coisas aconteceram ali. Eu estou caminhando para o final. A primeira foi o milagre, não foi? Quem aqui não quer um milagre? Todos queremos. Ora, por que as pessoas lotam as catedrais e as igrejas em busca de um milagre? Quem não quer um milagre? Eu tenho meus sonhos de milagre. Eu desejo, há anos tenho orado por algumas coisas como você. Ora, milagre é o que todos vocês precisam e eu também. E naquele dia Jesus fez um milagre. Foi maravilhoso porque aquele homem pôs-se a andar. Ele disse assim, levanta. Aquele foi um milagre. Num fardo pesado de pecado que o diabo coloque sobre nossos ombros, dificultando e tirando toda a nossa felicidade e nossos sonhos, que não possam ser retirados por aquele que entrou pela porta das ovelhas, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele fez um milagre.
E aquele homem levantou. Por que é que você levantou da sua casa para vir a esta igreja? Porque Ele já fez um milagre na tua vida. Pastor, mas não aconteceu ainda o que eu queria. Você que pensa. Já aconteceu. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que milagre é só aquilo que a gente quer. Milagre é tudo aquilo que a gente precisa. Por que você está tão quietinho me ouvindo? Pensa que é da minha boca que está saindo algum poder? Você está aí quietinho, e muitos com lágrimas nos olhos, sabe por quê? Porque o milagre já aconteceu, Ele está aí do teu lado. Ele está aí. Pastor, mas os meus pecados, Ele não te perguntou. Ele apenas te perguntou: queres ser curado? Ele não te perguntou dos teus pecados. Ele te ofereceu a cura. Naquele dia, a primeira coisa que você mais deseja, Ele já fez, um milagre. Mas depois de Ele fazer o milagre, Ele faz uma segunda coisa. Ele diz assim: levanta o milagre. E na segunda coisa Ele diz assim: toma a tua esteira. Agora Ele dá uma ordem. Você não precisa ter só um Deus milagreiro. Você precisa ter alguém a quem obedecer. Ele tem que mandar em você. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele é o teu Senhor, porque Ele já fez um milagre. Agora venha comigo. Que dia era aquele? Que dia era? Sábado. Que dia hoje? Depois de receber o milagre, para onde aquele homem foi? Para a igreja. Para onde você veio? Um milagre nos braços. Você já recebeu o milagre. Ele é o teu Salvador. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que nesta manhã foi à tua casa para ser o teu Salvador. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo. Naquele dia, ele foi à igreja. Olha bem para o pastor aqui. E quem ele encontrou naquela igreja? Duas pessoas. Dois tipos de pessoas. A primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa que ele encontrou, sabe qual foi? Pessoas iguais a ele. E sabe quando ele encontrou pessoas iguais a eles, que tinham luta como ele, eles viram ele carregando uma esteira, sabe o que eles disseram? É sábado, e a lei não permite que tu carregues a esteira. Ora, quando ele entrou na igreja, ele encontrou pessoas iguaizinhas a você e a mim, cheias de problemas. E quando as pessoas com problemas se encontram e veem alguém que alcançou um sucesso, sabe o que elas começam a fazer? A dissecar a vida. E começaram a dizer: olha, você não pode carregar a esteira. Olha, não é sábado, você não pode carregar. Ele encontrou pessoas cheias de problemas, como ele mesmo, que começaram a olhar para os seus problemas. Pessoas gostam e conseguem muito bem olhar os problemas dos outros. É assim, quando vem a prosperidade na vida de alguém, diz assim: mas como é que está por trás de tudo isso? Ao invés de enxergar a prosperidade e a felicidade, consegue enxergar aquilo do lixo do pecado. Seres humanos são assim, e ainda assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em meio a estes seres humanos, quem estava lá? Conta para mim. Qual foi a segunda pessoa que o moço encontrou? Jesus. Que dia era aquele? Posso terminar? O Deus que opera os verdadeiros milagres esperam seus servos no sábado para adorá-lo. Era, pastor, sábado. E em que igreja estava ele? Naquela das quais os pecadores se ajuntaram para adorá-lo. Logo depois, no seu ministério, a Bíblia diz
que aquele que entrou pela porta das ovelhas se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para garantir a salvação eterna para aqueles que sonham, porque quando a vida se encontra com a morte morre. Você pode cantar aquela música? Eu não sei quantas lutas você tem, não sei quantos desafios, mas eu vim nessa igreja com meu coração aberto junto com você. Sabe para quê? Para adorar aquele que nesta manhã me escolheu e escolheu você. Na cruz onde Cristo morreu, há poder para salvar a cada um de nós. Eu queria orar bem pertinho de você. Você tem coragem de orar pertinho de mim? Alice vai cantar uma música que fala do amor de Jesus e que Ele morreu na cruz. E eu vou desafiar você a vir aqui pertinho de mim e do pastor Francisco, para a gente orar a esse Deus que foi nos buscar hoje e perdoar os nossos pecados. Você tem coragem? Não passe, vem aqui. Não passe, vem cá. Caminha, levanta. Diz: Deus, eu estou aqui. Eu quero o teu poder e a tua bênção. Vem cá, caminha. Sai do último banco. Diz para Deus: eu vim aqui, Senhor, com a minha esteira. Não importa o que aconteceu, eu vim aqui com a minha esteira porque tu já fez um milagre. Escuta essa música e vem. Fecha teus olhos e clame ao Deus que te perdoa e te salva. Caminha, levanta. Por amor padecer, Dá um passo. Vem com a tua esteira. Mais vasto que um mar. Vem com a tua esteira. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Milhões encontraram perdão, descobriram a paz divina. Quer dar-te esperança e vida eterna. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver. Sem Jesus tu não podes andar. Vigor fruirás, vida plena de ter. Sem teu Salvador tu quiseres confiar.
junto à cruz, há lugar para ti. Junto à cruz, há lugar para ti. Essa é a beleza do Evangelho. Há um lugar para cada um de nós. Eu queria orar com você. Tem alguém que você gosta muito perto de você? Coloca a sua mão em cima do ombro. Fica bem pertinho. Fecha teus olhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sentirmos o Teu poder sobre nossas vidas. Tudo que viemos fazer nessa igreja é Te adorar em espírito e em verdade e dizer-Te, Senhor, obrigado, porque Tu já fez um milagre em nossa vida e Tu és o nosso Senhor. Mas, Pai, a gente precisa continuar, e nesse mundo há muitos problemas. Então a gente veio aqui, Senhor, para Te pedir, abraça-nos em Teus braços de amor e cobre a nossa vida do Teu poder. Se alguém está com o coração aqui, Senhor Deus, ferido por suas emoções, por suas desventuras, coloca, Senhor Deus, a Tua mão, abençoa esta pessoa e dá a ela a certeza de que o milagre já aconteceu na vida dela. Eu quero Te pedir, Senhor Deus, de maneira muito particular pelas famílias enlutadas. Perder alguém que a gente ama é terrível. Não há palavras, mas Tu, Senhor Espírito Santo, pode consolar essa família, essas famílias. Tu pode abraçar essas pessoas. Talvez eu esteja orando para alguém aqui, Senhor Deus, e tem alguém aqui triste porque descobriu alguma doença. Mostra para ele, Senhor Deus, que Tu é a vida. E quando a vida se encontra, as doenças vão embora. Mas a maior de todas as doenças que precisa ir embora de nossa vida é o pecado. E a maior cura é o milagre. Então, Pai, ao sair dessa igreja, leva-nos na certeza da salvação, porque viemos junto à cruz de Jesus Cristo. Abraça-nos em Teus braços e repousa com Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A pessoa que você abraçou é bem íntima? Dê um beijo. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado.